Graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Quero louvar a Deus por este dia especial, um dia ensolarado, um domingo, e não é um domingo qualquer, né? Quero louvar a Deus pela tua vida, pela sua família, por tudo aquilo que te pertence. E quero rogar ao Senhor que nesse domingo tão especial, Ele abra os céus e Ele derrame sobre as nossas vidas as suas bênçãos, em nome de Jesus. Gostaria nesse momento de compartilhar algo com você e gostaria, de verdade, que você simplesmente emprestasse os seus ouvidos e abrisse o seu coração. Eu tenho certeza que o que vai ser transmitido aqui pode produzir saúde mental, emocional, psicológica e física também. Porque eu creio que esse é o intuito e o objetivo da palavra de Deus. Já que o próprio Deus é quem diz, e assim será, toda palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. E a palavra do Senhor hoje, ela vem na tua direção, ela vem na minha direção, e que ela se cumpra, realizando nas nossas vidas as obras do Senhor. Eu quero ler um texto aqui com você, texto muito conhecido, Mateus capítulo de número 11, a partir do versículo 25. Está escrito assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças eu te dou, ó Pai, e Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Nós vemos aqui o convite de Jesus. E aqui logo no início, ele fala algo que nos chama a atenção e que nós precisamos entender e compreender. E por isso que eu fiz a leitura desse texto. Ele diz: eu te dou graças, ó Pai, e Senhor e Criador dos céus e da terra, que ocultastes, que escondeste estas coisas dos sábios e dos inteligentes. Os sábios e os inteligentes são incapazes de compreender, de entender e de discernir, mas ele dá graças a Deus dizendo: mas o Senhor as revelastes aos meninos, aos pequeninos. Aí é onde entra eu e você na história. Por isso que eu quero que você esteja atento. Nós vamos entender para quem é feito esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós vemos aqui qual é a intenção de Jesus. É produzir alívio, é tirar o peso que está sobre a vida das pessoas e elas não estão, é claro, que podendo carregar. Agora, quando nós perguntamos que coisas são essas que Deus, o Pai, ocultou dos sábios e dos inteligentes, não tem como nós sabermos que coisas são estas se nós não lermos os textos antecedentes a essa fala de Jesus. Porque parece que Jesus disse algo anteriormente que, após ser entendido e compreendido não por todos, mas pelos pequeninos, por aqueles que ele considera meninos, que são simples, aqueles que têm a capacidade de ouvir, que existe neles uma certa intenção de querer ouvir. Ele está dizendo para essas pessoas seriam bem-aventuradas e seriam muito abençoadas justamente
porque elas teriam essa revelação. A outra coisa que Jesus diz aqui é que ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai é o que conhece o Filho, que é Jesus. E ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quer revelar. Jesus quer revelar quem é realmente o Pai para mim e para você. Por conta da forma como nós interpretamos a Deus. A forma como nós discernirmos a Deus. E eu quero que você, então, preste atenção comigo em tudo que vai ser dito aqui nesse momento. Como eu disse, nós precisaríamos ler alguns textos antecedentes, ver o que foi dito, o que foi que aconteceu dentro do cenário, para nós entendermos, então, que coisas são essas. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Jesus, ele deixa algo muito claro para todos. Qual é a sua real intenção? Qual é a sua legítima intenção? Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos isso de uma forma muito clara. Quando nós lemos o finalzinho desse texto que acabamos de ler, ele disse, olha, vinde a mim, todos vós. Ele chama os que estão cansados e oprimidos. E vemos aqui a intenção dele, quando ele diz, eu quero vos proporcionar o alívio. Eu quero colocar algo leve sobre vocês e tirar aquilo que está pesado. Então nós vemos que a intenção de Jesus, ela é boa, totalmente diferente da intenção de muitos que te convidam, que te chamam e que dizem assim para você, vinde a mim. E eles dizem, olha, eu vou tirar aquilo que está te oprimindo, eu vou tirar aquilo que está pesando sobre você. E quando você atende a estes convites, ao invés da sua vida ficar aliviada, às vezes ela fica muito mais pesada do que já era antes. Então, eu quero mostrar aqui, em primeiro lugar, a intenção de Jesus. Com apenas alguns versículos, eu poderia mostrar diante de muitos outros, mas apenas esse, só para que isso venha contribuir com aquilo que eu vou dizer posteriormente. Então, quando nós lemos o capítulo de número 23 de Mateus, o capítulo 23 de Mateus, nós vamos enxergar essa intenção de Jesus. Intenção essa de Jesus, que é curar, que é libertar e que é resgatar o perdido. Nós vamos reconhecer isso, porque o próprio Jesus, ele diz isso em alguns textos. Por exemplo, Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz, o Filho do Homem, ele veio para salvar e buscar, para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Em João capítulo 10, versículo 10, ele diz, o ladrão veio senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Em Lucas capítulo 4, do versículo 17 ao 18, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para curar os enfermos, para abrir os olhos do cego, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E aí nós vamos vendo quais são as intenções de Jesus estando neste cenário do qual nós estamos vivendo. Ele deixa isso muito claro. Em Mateus capítulo 23, Jesus, ele vai admoestar os seus discípulos em relação à realidade dos religiosos da época, aqueles a quem ele vai repreender. No capítulo de número 23, o capítulo praticamente quase todo, Jesus está repreendendo os doutores da lei, os fariseus, os escribas, aqueles que falavam em nome do Senhor. Ele diz no versículo 1, na cadeira de Moisés estão assentados os fariseus, os doutores da lei, os escribas,
os acadêmicos da fé. Porém, entretanto, ele diz para os seus discípulos: ouvi atentamente o que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem, porque aquilo que eles dizem, eles, na prática, eles não fazem. Eles apenas são papagaios que falam, mas que aquilo que eles falam não há comprometimento com aquilo que eles fazem. Há uma distorção entre o que eles falam e entre o que eles fazem. E aí, Jesus diz: olha, vocês não podem imitar eles, porque na visão de Jesus isso é hipocrisia. E então ele chama estes religiosos, se você for ler lá depois, de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele vai falando isso durante todo o texto. Porém, quando chega no versículo de número 37, após dizer estes ais, aqueles que eram os chamados detentores da lei, os representantes de Deus, que não passavam de uma farsa, de apenas atores, pessoas que interpretavam ser aquilo que eles não eram. Então Jesus diz assim, olhando para Jerusalém e triste, ele diz a seguinte coisa: Jerusalém, Jerusalém, no versículo 37, que mata os profetas e que apedrejas os que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Jesus mostra a sua intenção. E aí ele traz aqui a figura da galinha e a forma como ela protege os seus filhotes embaixo das asas. E ele diz que da mesma forma era o que ele queria fazer com aquele povo em Jerusalém. Porém, o que ele deixa bem claro aqui é que a resposta que Jerusalém dá diante da intenção de Jesus, ela é contrária e arbitrária. Ou seja, eles não se permitiram serem cuidados pelo Senhor Jesus. Muito pelo contrário, todos aqueles que vieram até Jerusalém para transmitir esse convite que eu estou transmitindo aqui agora para vocês, foram apedrejados, foram mortos e de alguma forma eles foram calados e silenciados. E não houve aceitação. E o que nós vamos ver na sequência é que o sofrimento passa a ser generalizado justamente pela não compreensão e justamente pela escolha errada do povo. Se você for analisar Jesus na cruz, quando ele está prestes a partir, ele está ali na cruz sofrendo o martírio, a dor, o sofrimento, a angústia, e as pessoas estão gritando o tempo todo: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Você consegue perceber isso através do comportamento humano, fazendo a escolha por um homicida e matando o príncipe da vida. Essas palavras, elas foram registradas por Pedro em Atos capítulo 4. Se você ler Atos capítulo 4, você vai ver Pedro dizendo isso para aquele povo: vocês mataram o justo, o inocente, e vocês escolheram um homicida. Porém, entretanto, Pedro vai dizer: aquele a quem vocês mataram ressuscitou ao terceiro dia. E foi no nome dele que esse que está diante de vocês, que era alguém que estava paralítico, ele está agora em perfeita saúde. Ou seja, vocês quiseram silenciar ele, vocês quiseram parar ele, o matar, mas vocês não conseguiram impedir o propósito dele e nem a sua intenção, porque ele ressuscita, porque ele vence a morte, porque ele vence tudo aquilo que foi semeado contra ele. Enfim, quando nós voltamos aqui para o texto que nós lemos de Mateus capítulo 11, nós vamos começar a entender, agora com essa visão da intenção de Jesus
e da atitude e das escolhas das pessoas. Então ele diz: graças eu te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos. Muitas pessoas com teologia, os acadêmicos da fé, os doutores da lei e assim por diante, ainda não conseguiram compreender isso. Que você que está aí pode compreender, e qualquer uma outra pessoa, ainda que não seja letrada, que não tenha estudo, também é capaz de entender de uma forma muito clara. A intenção de Jesus sempre foi explícita diante dos olhos das pessoas, e é por isso que muitos o seguiam, porque o comportamento de Jesus era justamente diferente do comportamento da religião da época, que dizia então representar Jesus. O que nós vamos ver então no texto antecedente, que é o que nós já viemos tratando durante esses dias e já falamos alguma coisa sobre esse assunto, o que nós vamos ver é a partir do capítulo de número 10, né? Nós estamos no capítulo 11, vamos ver o capítulo de número 10. No capítulo de número 10, Jesus está vendo a situação do povo e da multidão daquela geração. Ele só vê pessoas adoecidas, enfermas, e nós vamos ver Jesus o tempo todo curando essas pessoas, libertando, restaurando, cumprindo aquilo que seria o seu propósito, a sua missão e o seu objetivo. No capítulo de número 10, ele separa os 12 discípulos e ele envia esses 12 discípulos no capítulo 10. E a missão dos discípulos é justamente a missão que Jesus veio fazer. Quando se diz no versículo 8, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça vocês receberão, de graça vocês devem dar também. E aí ele vai falando sobre o que poderia acontecer durante essa missão. A mesma coisa que aconteceu com ele, provavelmente aconteceria também com os seus discípulos, os que seriam enviados. Então ele disse que correria o risco de eles oferecerem o bem e alguém os quererem pagar com o mal, não quererem receber o bem, e que eles tinham que estar pronto para momentos como esse, que eles tinham que ir com alegria para fazer a obra, sim, eles tinham que ir com alegria para fazer a obra, sim, mas eles precisariam então entender essa questão. E aí o que nós vamos ver aqui é que os discípulos então, ele vai, e o que vai acontecer? Ele fala que alguns os iriam o rejeitar, alguns virariam as costas para eles, e que nessa caminhada ou nessa continuação, eles iriam encontrar também muitas situações que poderiam ser constrangedoras. Ele diz o seguinte, ele diz que eles poderiam até mesmo dentro das sinagogas dos judeus, ali dentro eles poderiam também sofrer uma certa punição, serem castigados justamente por estarem manifestando as obras de Deus e justamente por estarem transmitindo o evangelho do Senhor. Aí Jesus diz no versículo 22, e vocês sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a missão implicava em fazer o bem, que era manifestar as obras de Deus, que era anunciar o reino de Deus diante dos homens. Isso incluía também o arrependimento para a remissão dos pecados, mas poderia acontecer que a resposta que iria ser dada a eles seria hostilidade, seria ódio, e que eles poderiam sofrer os danos por causa disso, mas que eles não deveriam esmorecer quando chegasse esse momento, até mesmo porque eles precisavam entender que aquele que fosse até o fim, cumprisse essa missão, ele seria salvo, pois nós não temos que ter a nossa vida por própria, a nossa vida foi entregue ao Senhor, e aquele que perdesse a sua vida por causa dessa missão, ele iria ganhar, mas aquele que tentasse ganhar a sua vida, ele iria
perder. E aí ele vai dizendo que o discípulo, ele tinha que ser como o seu mestre, e ele diz que o servo tinha que ser como o seu senhor. Ou seja, no que diz respeito às coisas do reino de Deus diante dos homens, não existe maior nem menor. Todos tinham que se igualar. E claro, um respeitando o outro, até mesmo o título que o outro tem, mas o título não faz ninguém melhor do que ninguém em relação àquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Porém, ele continua dizendo, olha, não temam, vão em frente, sigam e tudo mais. E diz a eles, vocês precisam tomar a sua cruz, porque se não tomar a sua cruz e seguir após mim, então você não é digno de mim. Não tem como você achar a sua vida se você não reconhecer que você precisa carregar essa verdade ensinada por mim e praticada na vida por vocês. Vocês precisam entender isso. E aí então ele continua no capítulo de número 11 e ele vai executando essas obras e tudo mais, até que chega um momento no versículo 15 do capítulo 11, em que ele vai falar que essa geração a qual ele está presente, ela é parecida às crianças que brincavam nas praças. Dois grupos de crianças, onde ele diz que esse grupo tocava flauta e esse grupo, então, esperava que o outro grupo dançasse, se alegrasse, mas o grupo simplesmente não reagia, não dava uma resposta diante daquela brincadeira. Então eles mudavam a brincadeira e começavam a fazer lamentação. Porém, fazendo lamentação, se esperava que eles entrassem no ritmo da brincadeira e chorassem e pranteassem, porque lamentação carrega o significado do luto. Porém, mesmo assim, as crianças também ficavam incomum em relação àquela brincadeira. Então um grupo de crianças dizia para o outro grupo, poxa, o que é isso? Nós clamamos aqui, tocamos flautas e tudo mais e vocês nem reagiram? Ou seja, vocês não quiseram de alguma forma compartilhar daquilo que nós estávamos fazendo. Nós esperávamos que vocês dessem alguma resposta. A resposta seria o entrosamento da brincadeira. Se é alegria, vamos se alegrar. Se é tristeza, vamos chorar. Mas isso não aconteceu. E Jesus diz que essa geração é comparada a essa brincadeira de criança. Quando ele esperava daquela geração uma resposta diante daquilo que ele veio fazer. Ele veio pregando o arrependimento e ele esperava que aquelas pessoas, então, diante do que ele estava fazendo, elas entendessem aquilo e se arrependessem, elas percebessem o que ele estava realizando, aqueles milagres, e o vissem como sendo ele o Redentor. Porém, as pessoas não davam essa resposta. E ele fala de João Batista, que também veio e da mesma forma ele foi rejeitado. E ele ainda mostra, através de um contraste, a vida dele e a vida de João Batista. Ele diz, olha, a justificativa para vocês não acreditarem em João Batista e o chamarem de demônio é justamente porque ele era um ermitão, vivia no deserto, não comia nem bebia. Nós sabemos que ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. E então vocês dizem, ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, Jesus dizendo, ele diz que como, bebo, aí vocês dizem que eu sou comilão de carne, beberrão de vinho e amigo de publicanos. Ou seja, vocês não sabem o que vocês querem. Vocês, na verdade, não querem se comprometer com a verdade. Ao invés de dar uma resposta diante desse cenário, mostrando arrependimento, vocês continuam irredutíveis, com os corações endurecidos e continuam aí presos nas suas próprias sabedorias e conhecimento e não se rende à verdade do Senhor. O texto, porém, se segue e aí Jesus diz o seguinte, Jesus vai falar sobre justamente as cidades onde ele operou sinais, onde ele mais operou milagres, e ele mostra esse lado da resposta dessas cidades diante das obras que ele realizou. E simplesmente ele está tentando dizer o seguinte aqui, olha só,
mesmo ou embora vocês recebendo tanto benefício de Deus, mesmo assim, vocês ainda corresponderam de uma forma errada e negativa. Ele vai dizer aqui: usais das cidades impenitentes, né? No versículo 20 diante, ele fala então sobre as cidades onde ele operou a maior parte dos seus milagres, e simplesmente elas não se arrependeram. E ele disse o seguinte: ai de Tiro e Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que fizeram na cidade de vocês, eles teriam se arrependido com saco e cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ele está dizendo: poxa vida, Betsaida, foi operado tantos sinais, tantos milagres diante dos olhos de vocês, e as respostas que vocês deram foram de incredulidade. Porém, no dia do juízo, fiquem atentos, porque Tiro e Sidom, que eram duas cidades pagãs, onde eles não tinham esse mesmo conhecimento de Deus, onde Jesus não estava andando entre eles, nem operando esses sinais. Ele disse: se isso tivesse acontecido lá, eles teriam se arrependido. Então a condenação é essa. A luz, ela está entre vocês, mas vocês preferem continuar escolhendo as trevas. A vida está diante de vocês e vocês continuam escolhendo a morte. Seria mais ou menos essa ideia. E ele diz que no dia do juízo, aqueles a quem vocês dizem: ó, estão tudo no inferno, vão ser justamente aqueles que vão julgar vocês. No versículo 21, ele vai dizer praticamente a mesma coisa. No versículo 23, ele vai dizer também a mesma coisa à cidade de Cafarnaum. E ele diz ainda que se esses sinais fossem operados em Sodoma e Gomorra, cidades essas que foram destruídas, eles teriam se arrependido. E que justamente no dia do juízo, Sodoma e Gomorra, eles vão ter muito mais misericórdia, menos rigor no juízo, do que para Cafarnaum. E o pior de tudo é que eles ainda vão julgar Cafarnaum. Agora tenta imaginar isso. Sodoma, que é conhecida como uma cidade perversa, cheia de iniquidade e tudo mais, todo mundo fala sobre os sodomitas e tudo mais. Jesus está dizendo que eles naquele dia vai haver menos rigor e severidade para eles do que para Cafarnaum, justamente porque Cafarnaum tinha naqueles dias o que eles não tiveram nos seus dias. Isso tem a ver comigo e com você. Tenta imaginar que nós temos também a presença do Senhor através do Espírito Santo, e nós temos o rejeitado praticamente o tempo todo. E é tempo de nós abrirmos os nossos olhos, porque senão essa mesma palavra vai ser interpretada para mim e para você, que pode estar dentro de uma igreja, uma instituição religiosa, está vivendo como um religioso desse que eu acabei de dizer, que não entendeu a intenção de Jesus e que naquele dia vai sofrer as consequências por conta das suas escolhas e atitudes, porque procuraram a glória desse mundo e abandonaram justamente a glória de Deus. Então, ele diz que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Aí é onde ele chega no versículo 25, onde nós lemos no início, onde ele fala: ó Pai, eu te dou graças porque ocultaste estas coisas. Que coisas são essas? É tudo aquilo que Jesus já havia dito anteriormente, da sua intenção, daquilo que ele veio fazer, do seu propósito, do que de verdade é vida, o que é vida de verdade, qual é o caminho que nós devemos seguir, que nós encontraríamos obstáculos e dificuldade, mas que nós deveríamos perseverar em dar testemunho de Jesus, através daquilo que nós vimos dele, no que diz respeito à forma como o Verbo foi encarnado e andou aqui nesse mundo. Ele deu todas as dicas, dizendo como nós teríamos que ser. Porém, infelizmente, muitos rejeitaram. Esses que rejeitaram são esses que são os sábios e os inteligentes desse mundo.
Então, Jesus chama as coisas loucas, as coisas vis e as desprezíveis e as que não são. Agora ele chama para confundir a cabeça dessas pessoas. Então ele começa agora dentro do processo seletivo dele, chamando pessoas que não tinham tanto conhecimento intelectual e tudo mais, mas que tinham um coração simples, que tinham um coração que se abria para simplesmente ouvir, que queria entender, que tinha fome, que tinha sede. E aí então o que vai acontecer aqui? Ele diz: eu te dou graça porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios. Os sábios não estão podendo viver nem desfrutar aquilo que nós estamos vivendo e desfrutando, que é a realidade do reino de Deus dentro de nós. Esse tesouro escondido que tem valor, não tem preço, mas tem valor. A maioria dos sábios, dos entendidos e dos inteligentes estão vivendo com muitos tesouros e muitas outras coisas, mas é tudo do lado de fora. E Jesus está falando que aquilo que enriquece verdadeiramente está do lado de dentro. E que nós não deveríamos nos preocupar com o lado de fora no que diz respeito às dificuldades e às necessidades desse mundo por conta da forma como o sistema rege esse mundo ou governa, mas que nós deveríamos confiar no Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça, fazendo a sua vontade, e que todas as demais coisas, aquilo que fosse necessário, seria acrescentado ou acrescido nas nossas vidas. Que nós não deveríamos viver ansiosos, que nós não deveríamos viver, então, preocupados com o que haveríamos de comer ou de beber ou de vestir, porque ele cuidaria de nós. A ideia que Pedro transmite de sujeição a Deus: sujeitai-vos, portanto, embaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Essa era a ideia. Então ele está dizendo que são poucos os que compreendem isso, o que Jesus veio fazer, o que ele veio nos ensinar. E aí, quando nós entendemos isso e manifestamos esse fruto na vida, ele diz então que nós somos mais do que felizes, porque nós somos bem-aventurados. Aí ele diz: todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quer revelar. E é a partir desse momento que nós temos a revelação de Deus, através de Jesus. Quando nós compreendemos Jesus, nós conseguimos compreender Deus. Simples assim. Quando você não compreende Jesus, quando você não se permite entender o que Jesus disse, você nunca vai conhecer o Pai. É por isso que Jesus vai dizer àqueles mesmos religiosos que eu citei lá de Mateus capítulo 23, lá em João, no capítulo 8, versículo 44, aonde eles dizem: nós temos por pai Abraão, nós não somos bastardo nem nascido em pecado, nós temos um pai. E Jesus falou assim para eles: se Abraão fosse o vosso pai, vocês não procurariam me matar, mas vocês têm por pai o diabo. Como eu disse aqui no início, o diabo vem roubar, matar e destruir. E o que Jesus estava dizendo a eles é que a intenção de vocês é legitimada pelas obras do diabo e não pelas obras do Pai. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não procurariam me matar. Muito pelo contrário, vocês estariam do meu lado e não seriam o meu adversário, não seriam o meu inimigo, estariam andando comigo e não estariam andando numa outra direção. Jesus veio dizendo: eu sou o caminho, mas são poucos os que querem andar nesse caminho. Os sábios e os entendidos estão andando em muitos outros caminhos, mas não querem andar nesse caminho. Mas você que está me ouvindo, ele está te convidando para andar nesse caminho que parece ser penoso por conta de rejeição e uma série de outras coisas que não tem nada a ver com as suas atitudes, mas que tem a ver com o teu testemunho, com as obras e com o fruto que você está manifestando na vida de acordo com a vida de Jesus, seguindo as pisadas de Jesus, fazendo as obras que Jesus fez. Aí ele diz assim no versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então agora nós entendemos quem são esses que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão oprimidos. É justamente esses pequenos, esses meninos, esses que não têm um coração malicioso, que se permitem ouvir, que querem aprender
que querem estar perto de Jesus. Ele está falando justamente desses que interpretaram Jesus, entenderam Jesus e que estão sofrendo talvez perseguições e uma série de outras coisas, mas que não negam o nome de Jesus. Aqueles que com pouca força estão guardando o nome do Senhor e que continuam seguindo na sua direção, mesmo com pouca força. É para esses que ele está falando. Não é para aqueles que são espertos, eu quero que você me escute agora. Não é para aqueles que simplesmente estão carregando um peso muito grande na vida e que estão sofrendo muito nessa vida por conta de escolhas erradas, que vai escolhendo qualquer um para casar, que vai escolhendo abrir mão de estudar, de trabalhar, de respeitar pai e mãe, aqueles que vão meter nos pés pelas mãos, que se afundam aí nos vícios e tudo mais, aqueles que acabam assumindo compromisso com a iniquidade desse mundo, aqueles que por conta das suas escolhas hoje estão padecendo com enfermidades mortais ou enfermidades na alma. Ele está dizendo necessariamente para essas pessoas? Não. Ele está falando para aqueles que entenderam, para aqueles que não só entenderam, mas que decidiram dar ouvido e crédito para ele. Ele está dizendo que esses pequeninos aí, o alívio vem para eles. O jugo suave vem para eles. E eles com certeza vão aprender de Jesus. Por quê? Porque eles estão ouvindo, estão entendendo e estão seguindo Jesus. Então eles vão ser ensinados de Jesus. Jesus está falando com aquele que tem um coração ensinável. Aquele que se coloca a essa disposição. Não aquele que está sofrendo hoje por uma diversidade de coisas que estão acontecendo, por escolhas que ele fez na sua vida, por ideologias e tantas outras coisas, e aí ele diz, ai meu Deus, eu não estou aguentando mais. Não, porque esse aí ele quer sim o alívio de Jesus, ele quer sim carregar um fardo leve, mas ele quer continuar com a mesma vida que ele tem. Jesus está falando com aquele que conheceu a vida dele e que quer continuar tendo como exemplo para a sua vida a vida de Jesus. Agora eu também quero dizer a você, para você não ficar triste, você que não entendeu nada de Jesus e que aceitou o convite justamente porque você está passando por esse processo na sua vida que tem muito mais a ver com as suas escolhas do que com fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer a você, você também pode vir, mas eu quero que você venha com esse espírito ensinável, que se permite. Venha assim, do jeito que você está, pensando da forma como você está pensando e tudo mais, não tem problema. Mas que quando você vier, se permita ouvir Jesus. Se permita conhecer Jesus. Se permita andar com Jesus. Tão logo, se você assim o fizer, não importa que você veio sem entendimento, mas o entendimento vai ser adquirido através do tempo, conforme você vai andando com ele. Então o convite passa a ser para você também. A priori nós vemos o convite para aqueles que se quebrantaram antes, que ouviram, entenderam e estão querendo seguir. Mas para você também. E é para qualquer um esse convite. Mas eu quero que você tenha esse pensamento em mente, essa disposição de ânimo. Venha entendendo que tudo que você está vivendo hoje é consequência de escolhas, de atitude. E para isso é necessário o arrependimento. O arrependimento vem quando você compreende Jesus e acaba tendo conhecimento das suas obras. E aí, a partir desse momento, então, você vai ser educado e ensinado por Jesus para andar de tal maneira que você se sinta mais aliviado, mais confortável, mais seguro. Isso não tem nada a ver com a realidade do mundo, tem a ver com a tua mente, com o teu intelecto, tem a ver com o teu ser. Você vai andar pacificado, mesmo no meio das batalhas e tudo mais. Você vai andar com a sua mente sadia, mesmo vivendo no meio de tanta gritaria, de tanta confusão. Então, venha com essa disposição, não aquela ideia da instituição religiosa, venha você que está cansado e ele chama você que está do jeito que eu acabei de citar aqui agora, mas depois que você entra lá, eles querem mudar as suas vestes, eles querem mudar a sua condição de vida, mas não querem transmitir para você a verdade que vai mudar a tua capacidade de ver e enxergar. Porque se a sua
capacidade de ver e enxergar mudar, sabe o que vai acontecer? Uma grande libertação. A maioria das coisas que você busca através de campanhas, através dessas coisas místicas que eles realizam nos cultos, não vai ser necessário mais fazer nenhuma corrente dessa. Porque a partir do momento que você entendeu Jesus e está andando na direção dele, então logo tudo aquilo que você necessita ou precisa, com certeza vai caminhar na sua direção, segundo a vontade de Deus. Não é uma garantia de que o que você quer de fato você vai ter, porém, a garantia é que o cuidado do Senhor você vai ter. Então não há necessidade de fazer nada mágico para obter essas coisas. Então o convite passa a ser para você também, passa a ser para cada um de nós. E aí ele diz assim, e aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e acharei descanso para a vossa alma. A única forma de achar descanso para a alma é aprendendo com Jesus, não é aprendendo com qualquer um. Talvez você diga assim para mim, pô, mas as igrejas hoje, eles não ensinam isso. E eu vou ter que concordar com você. Aí você pergunta para mim, como é então que eu vou ter esse conhecimento de Jesus se eu frequentar a igreja está desse jeito? Aí eu vou dizer uma coisa para você aqui bem clara e objetiva. Eu falei que você tinha que conhecer Jesus, não é? Então leia os evangelhos que dão testemunho de Jesus. Ali mostra o que Jesus veio fazer, a sua missão, como ele se comportou. É isso que você tem que seguir. Embora você esteja indo numa igreja ou esteja num grupo religioso, não importa, mas aquilo que você vê de Jesus aqui, isso tem que ser uma verdade para a tua vida. E não uma verdade aquilo que as pessoas dizem, mas o que Jesus disse. É as palavras de Jesus que é espírito e é vida, não as palavras de homens e mulheres que distorcem a verdade, ou pela ignorância, ou pela malícia, ou pela astúcia, ou porque são sem vergonha mesmo e estão querendo enganar as pessoas. Porém, entretanto, eu digo a você, leia os evangelhos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês viram qual era a intenção de Jesus, então eu quero orar para que a intenção de Jesus se cumpra na tua vida. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. E Ele quer fazer essa troca com você, sem esperteza, mas com entendimento e com compreensão. Senhor, eu quero te louvar por esse domingo abençoado, por essa palavra que foi ministrada. E quero rogar a Ti, estenda tuas mãos e abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, que eles possam compreender a verdadeira intenção do Senhor, que eles possam se render, meu Deus, ao Teu Espírito, que haja um coração ensinável na vida de muitas pessoas agora, que aqueles que vierem, mesmo motivados pelo sofrimento que eles mesmos provocaram, que essas pessoas elas possam vir e ter a compreensão, andar contigo, e que elas possam, meu Deus, crescer de fé em fé e de glória em glória. Pai, abençoa o domingo de cada um dos meus irmãos com cura, milagres, meu Deus, extraordinários. Coloca de pé aquele que está caído, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo no corpo, meu Deus, traga um milagre na alma, no espírito. Senhor, consola essa pessoa. Coloca sede, fome, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa, não a Bíblia como um todo, mas a Tua palavra, aquilo que o Senhor disse e anunciou, aquilo que o Senhor viveu e encarnou nesse mundo. Sendo assim, meu Deus, eu só tenho que Te agradecer, porque a Tua palavra, ela primeiro veio para mim, agora está chegando aos Teus filhos, e eu dou graças a Deus como o Senhor deu. Graças eu Te dou, Pai, porque, meu Deus, escondeste estas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. E eu louvo a Deus por fazer parte daqueles que são pequeninos, daqueles que são meninos e daqueles que querem aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.